Opa, gente, tudo tranquilo? Espero que sim. Então, por que os últimos serão os primeiros? Por que Jesus Cristo falou isso? Que os últimos serão os primeiros. A questão é a seguinte: quando você está estudando numa escola, numa classe, não importa que classe seja, né? Da alfabetização até a faculdade, juntar todo mundo aí. O que acontece? Quando o professor ensina uma matéria, e se você não entender aquela matéria, você vai poder ir para frente? Não vai, porque vai ter a prova daquela matéria e você não vai saber responder as perguntas daquela matéria, da prova. Você precisa responder corretamente para poder passar de nível. Você precisa entender. Acontece que no reino de Deus não é muito diferente. O Papai do Céu te manda a mensagem e se você não entender, mesmo você sendo o primeiro, se você não entender, você não passa para frente. Você não vai ser o primeiro, você vai ser o último. E os últimos, não sendo os primeiros, mas entendendo melhor do que os que estão lá na frente, eles vão automaticamente passar a serem os primeiros. Os primeiros que eu falo é autoridades, governadores, presidentes, senadores, deputados, juízes, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, programadores, as áreas técnicas, tá? Digamos assim, eles estão em primeiro, né, na relação do intelecto do ensino superior. Claro que tem muito público aí que não tem ensino superior, mas tem muitos que são bem preparados. Então, vê, eles são no primeiro, não são? Mas se eles não entenderem a palavra de Deus, ele também bota também no meio aí os padres, os pastores, os profetas e tudo mais, os apóstolos. Enfim, se eles não entenderem a palavra de Deus, eles são, digamos que eles estão em primeiro. E você é o último na ordem do reino dos céus. Só que se eles não entenderem e você entender, e realmente você entender, você vai passar de último para o primeiro. E os primeiros serão os últimos. Eles serão os últimos para sempre? Não, até eles entenderem o que Deus está querendo ensinar para eles. E nem sempre é fácil mudar o paradigma, mudar os padrões, mudar a forma de pensar, mudar a forma como se comporta e como se age, né? Então eu vou ler aqui para vocês um versículo que retrata muito bem tudo isso que eu refleti com vocês agora, que é Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. Eles foram. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Tá? Então, essa é uma forma que Deus ele age, e ele age de uma maneira muito misteriosa, porque às vezes quem a gente pensa que não merece é abençoado primeiro do que a gente. Né? E isso é ruim pra gente, porque de certa forma a gente está com um certo tipo de inveja. E não é pra gente ter inveja. Porque Deus é perfeito, misericordioso, generoso, né? Então ele não vai errar nas suas decisões nas suas escolhas, né? Em relação a nos abençoar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pensem diferente. Pensem como metanoia. Aquele abraço.